fermento ele precisa estar no seu pão em uma quantidade suficiente. E o que é essa quantidade suficiente? Até 2%, tá? Da sua massa. Por quê? Na verdade, é 2% em relação à quantidade total de farinhas, né? Se eu tenho falta de fermento, o meu pão não cresce, certo? Não cresce corretamente. Se ele não cresce corretamente, eu tenho prejuízo nessas características de leveza e fofurice. Porque se ele não cresce muito, ele vai ficar com a massa mais juntinha, mais embatumada, mais pesadinho, tá? Então, o fermento em quantidade suficiente é necessário para que você tenha uma expansão boa do seu pão dentro do forno e, consequentemente, obtenha um resultado final leve e fofinho. O fermento em excesso, ele vai fazer o seu pão crescer mais? Vai. Só que aí a gente tem alguns prejuízos, né, quanto a isso. Porque eu tenho sabor residual na massa, se eu tenho fermento em excesso, e eu posso ter uma hiperfermentação. O que é isso? Eu tenho uma fermentação rápida, né? A partir do momento que eu coloco ali no forno, o meu pão cresce absurdamente rápido. E aí, eu não tenho os demais processos químicos iniciados. Quais são esses outros processos? Eu não tenho a coagulação das proteínas, a gelatinização dos amidos, que são 2 processos químicos essenciais para darem estruturação para o nosso pão. Então, o nosso pão tá mole ali, tá líquido, sem suporte. Se eu tenho um crescimento rápido e meu pão não tá firme o suficiente, a massa pesa e o que acontece? O meu pão baixa. Então, a hiperfermentação causa isso, tá? E causa um outro problema, que são as fissuras na massa, isso antes de levar o seu pão para assar. Quando o seu pão está descansando, né, fora do forno ali, pelo tempo necessário, quando eu tenho excesso de fermento ou excesso de tempo de descanso, aí é outra coisa também, ele pode ter fissuras na massa. Então a minha massa rompe as ligações e eu tenho aberturas. Por essas aberturas vão sair os gases e a umidade da massa. E aí eu tenho como consequência um pão de baixo volume e mais seco, tá? Então eu também perco a característica de leveza e de fofurice nos pães quando eu tenho um tempo de descanso a mais na massa, em excesso, ou excesso de fermento, tá? Que aí vai acontecer essa hiperfermentação.